Oi, gente, tudo bem? Bom, consegui até que enfim o tema da Polícia Rodoviária Federal e eu vou comentar este tema. Isso é muito importante, o comentário que eu vou fazer, porque vai ajudar vocês, por exemplo, a pedir aos examinadores que possam complementar o padrão de resposta. Vocês sabem que vocês têm esse direito, prestem atenção, tá? Daqui a pouco o Sebrasp vai abrir, acho que acredito que já, talvez amanhã, eu esqueci de ver a data, eu confesso que eu esqueci. Eles vão abrir a data para você impugnar totalmente ou parcialmente o padrão de resposta que a banca vai oferecer. Se o Sebrasp não abrir, vocês têm que ficar atentos, tá, gente? Às vezes acontece. Houve concurso em 2021 que o Sebrasp deixou de fazer essa abertura. Bom, mas por que eu tô falando em impugnação? Porque de repente você respondeu este tema aqui de um jeito, não é? E, e você ficou preocupado com a forma como a banca escreveu. Ora, não tem problema nenhum a forma como a banca escreveu. Ocorre que muitas vezes o padrão traz um assunto que é o mais simples possível dentro deste assunto. Por exemplo, como se você estivesse falando de consequências de acidentes de trânsito e como se você estivesse falando de causas. De repente você escreveu redação sobre isso. E pode ser que o padrão traga esta resposta mesmo, tá? Pode ser. Mas pode ser que você tenha levado a coisa ao pé da letra. Não, olha, eles falam impacto da previsão dos crimes de acidente. Então, o impacto da previsão é outra coisa. Mas eu confesso a vocês que o Sebrasp tem escrito muito mal os seus enunciados temáticos. Às vezes escreve tentando uma ideia e traz resposta daquilo que é mais simples, tá? Então, sem sofrimento. Importante é que, quando sair o padrão de resposta, que você analise item a item e veja em que medida você quer pedir a inclusão de determinados assuntos naquele padrão. Por quê? Porque ele vai influenciar a correção, tá certo, da sua discursiva. Então você tem que estar muito atento a esta fase. Bom, algumas coisas que nós já podemos aprender, não é? Aqui, primeiro eu vou falar do tema ao pé da letra, tá, gente? Ao pé da letra, que é a minha obrigação como professora tratar deste tema ao pé da letra. E aí eu falo para vocês, olha, por mais que a gente faça um trabalho, né, de tentar, vamos dizer assim, nos aproximar do tema da melhor forma possível, às vezes é complicado pela forma como o examinador escreve este tema, não é? É assim um pouquinho estranho. Mas, por isso que não tem como nenhum professor acertar isso aqui do jeito que está aqui, não. Ele acerta o assunto de um modo geral, que foi o que aconteceu comigo, com vários colegas. A gente acerta, olha, pode falar de acidente de trânsito? Sim. Pode. Pode falar de inovação legislativa? Sim. Eu vim aqui, mostrei no vídeo anterior, que até falei sobre a nova lei, né, 14.071, tá? Embora aqui eles estivessem falando de lei seca, tá certo? Pode, mas enfim, mas não tem problema porque a nova lei tem impactos que entram aqui, ingressam aqui e ajudam muito. Tanto que o aluno que leu o tema 9, que a gente deixou lá naquele dossiê da PRF, a gente vai fazer a mesma coisa para o pessoal da Polícia Federal, eu já falei isso. Naturalmente o aluno escreveria sobre esse assunto muito tranquilamente, ele só faria adequações para ingressar, tá bom? Mas vamos lá. Pessoal, quando a banca me disse, ó, aqui havia um texto motivador, vocês vão se lembrar. Esse texto trazia gráficos, eram dois ou três textos, não lembro, que eu vi na proposta do aluno, né, que gentilmente me mandou. Muito obrigada para você que me mandou. Havia dois ou três textos, né? Um texto era um gráfico mostrando ali pontilhado o que acontecia na época antes da lei seca e depois com o impacto da lei seca. Bom, a banca diz o seguinte, né, que a partir desses textos motivadores, até daria para aproveitar o texto motivador para você fazer cálculo, para você indicar percentual de queda, essas coisas assim. E aí, vamos lá. A inovação legislativa como instrumento de redução de acidentes de transporte terrestre. A TT é uma sigla que eles usam apenas para reduzir essa expressão ao longo do texto, tá? Mas se você ficou repetindo essa expressão, não tem problema nenhum, tá bom? Então, gente, muito bacana. A gente realmente fez um tema tratando dessa questão aqui, que foi falar sobre o impacto da lei de 2020, não é? Na verdade, ela teve aí vigência em 2021 e houve essa inovação, ela teve sim um impacto sobre as pessoas que consomem álcool e vão dirigir. Então vamos lá. Aqui nós temos, ó, o impacto da previsão dos crimes de trânsito no que se refere aos acidentes de trânsito. Vou colocar acidentes de trânsito, tá? Porque acidente de trânsito terrestre. E as possíveis causas desse impacto.
Vejam, foram 2 perguntas, então o aluno teria que responder num parágrafo só, de preferência, para não perder a nota de apresentação, não é? Estes 2 aspectos. A banca pergunta no singular, o impacto. Se você respondeu no singular, ótimo. Se você respondeu no plural, sem problema nenhum. As causas, ela já traz o plural. E a gente já sabe que quando o Sebrasp trabalha com plural, ele vai trabalhar com a argumentação em trio. Vai jogar a proporcionalidade da nota nesses 5 pontos e vai dividir isso em 3 camadas, vamos dizer assim. É claro que ele tem mais um item aqui, que é a primeira parte do impacto da previsão. O problema, gente, é que quando a gente fala sobre impacto de alguma coisa, existe o impacto da coisa. Existe até a causa do impacto, conforme eles perguntam. Mas o impacto sobre quem? Tá? O Sebrasp não perguntou. Portanto, você fica um pouco livre, já diante do momento que a banca não perguntou, você fica livre para você falar desse impacto sobre quem? Ora, eu tenho impacto sobre os motoristas, não é? Então, eu tenho impacto sobre os condutores, vamos dizer assim. Eu tenho impacto sobre o governo, não é? Tá certo? Sobre os governos, vamos dizer assim. E suas instituições responsáveis, né, por toda a tarefa intersetorial de coordenação do trânsito. E nós temos o impacto sobre a sociedade. Então a gente precisa saber sobre quem foi esse impacto para a gente falar desse impacto. Bom, suponhamos que você então esteja tratando de impacto sobre os motoristas. Você está falando então do impacto da previsão dos crimes de trânsito, o impacto de previsão. Ora, se eu tenho impacto de que vai haver um crime de trânsito, esse impacto está na lei sobre os motoristas. A lei prevê, a lei prevê, se você cometer crime tal no trânsito, haverá isso, isso, isso. Então será multa, suspensão do direito de dirigir, né, pena de detenção. Aí você tinha várias coisas que você podia falar sobre a lei nova, conforme eu disse, podia falar sobre a lei seca, não é? Então havia várias vertentes para você falar. O impacto sobre o motorista é a penalidade, tá certo? É a penalidade e a aplicação de medidas administrativas. Esse é o impacto sobre os motoristas. E, Júnior, eu posso pensar em salvar vidas, por exemplo, é que essa previsão legislativa ela visa salvar vidas, então tem impacto na preservação de vida do motorista? Pode sim, tá? O impacto sobre o governo, gente. Você tem redução de custos. Né? O governo, ele tem, no Brasil, antes da lei seca principalmente, o governo gastava em torno de 0,5% do PIB só com acidentes de trânsito. É um escândalo no Brasil isso, né? Com vítimas e tal. Você imagina que isso tem impacto sobre a saúde pública enorme. Né? Nós temos números do SUS que não deixam mentir sobre as causas de acidente de trânsito, sobre o resultado dos acidentes de trânsito no Brasil. Nós temos impacto, né, sobre as políticas públicas do governo. Bem ou mal, o governo, em vez de cuidar de outras coisas, ele tem que cuidar de política pública de mobilidade urbana no Brasil, principalmente por conta dos acidentes de trânsito. Você tem impactos econômicos muito altos também, que é aumento da fiscalização, aumento do gasto com preservação, né, das estradas, bem ou mal. Tudo bem que isso também são aspectos que entraram que são aspectos de prevenção, mas são aspectos que impactam duramente os cofres públicos, na medida em que você precisa sempre estar vigilante. Por quê? Porque o motorista que não bebe, ele consegue andar por uma estrada mal conservada de uma forma menos pior. O motorista sob influência de álcool ou alguma substância psicoativa, você já sabe que nem andando em estrada boa o sujeito, né, segue bem, quanto mais em estrada mal conservada. Então você tem aí a preocupação, às vezes, dos governos de ter, e é no plural, tá, gente? Governos mesmo, de ter que fazer esse cuidado todo para evitar que... vocês estão vendo a Covid causar um impacto sobre o SUS, né? Então você imagina que antes da Covid era acidente de trânsito, que causava grande impacto. Você tem, por exemplo, os gastos, né, com o serviço móvel de atendimento de urgência, o SAMU, que é um serviço importantíssimo. Graças a Deus existe esse serviço. Então, você tem impactos para você aumentar, ou seja, esse serviço, aliás, foi criado muito por conta disso, por conta dos acidentes, tá? Que a gente tinha. E nós temos um impacto sobre a sociedade. Quando a previsão de crime de trânsito tem impacto sobre a sociedade. Né? Quando se faz uma previsão de crime de trânsito, a sociedade acorda e vê que precisa mudar o perfil. Há uma preocupação com a educação, há uma preocupação em não tomar multa, há uma preocupação em não causar acidentes. Então, houve uma conscientização. Então, o impacto é um impacto de conscientização de parte da sociedade em relação a esse problema. Tranquilo? Tudo bem até aí?
Joia. Agora, as possíveis causas desse impacto. Gente, as causas desse impacto, elas estão atreladas exatamente ao quê? Aos fatores que influenciam a mobilidade urbana de forma negativa no Brasil, não é? Primeiro, o consumo, né, liberado de álcool no Brasil. O Brasil tem um problema muito sério com esse consumo de álcool associado à direção, ou seja, a falta de educação de trânsito no Brasil. Essa educação, muitas vezes, ela é muito localizada. Às vezes a PRF que faz essa educação, a Polícia Militar que faz de forma muito contida, muito tímida. E ela precisava ser intersetorial, envolver escolas, precisava envolver a mídia, precisava envolver, por exemplo, eu vou explicar para vocês, né, a sociedade civil como um todo. Por exemplo, na minha cidade natal, eu sou de Ubá, Minas Gerais. Eu me lembro de um acidente, a cidade tem ainda, né, uma fábrica de móveis muito importante chamada Itatiaia. Eu não estou fazendo propaganda, tá? Meu pai trabalhou muito tempo nessa empresa. Eu me lembro quando eu era adolescente ainda, ou criança, nem lembro, quando todos os trabalhadores iam de bicicleta para a Itatiaia. Com a melhoria da renda desses trabalhadores, eles começaram a ir de moto. Eu me lembro de uma medida muito dura do Lincoln César, que era o patrão, né, da galera toda, quando o primeiro motorista sofreu um acidente por ele estar sem capacete e veio a óbito. Então a Itatiaia criou toda uma política e revolucionou a cidade de Ubá, não é? A cidade que tem muitas motos ainda, muita bicicleta, mas revolucionou muito a cidade de Ubá com relação ao cuidado. Então, gente, as possíveis causas desse impacto. Primeiro, aumento da prudência de boa parte dos motoristas, tá certo? A redução, né, se você pensar para a sociedade, a redução de mortes, nós temos aí o SUS, o Ministério da Saúde calcula a redução em 14% em 10 anos de lei seca de mortes no trânsito. O SAMU já vê uma redução um pouco maior de atendimentos por acidente, em torno de 40%, tá certo? De acidentes com vítimas graves ou fatais no trânsito em 10 anos de lei seca. Então, a inovação legislativa ela trouxe essa prosperidade, uma mudança de cultura. Às vezes, como eu disse para vocês, como eu contei esse exemplo da Itatiaia, não é? É um exemplo de mudança de cultura, porque a perda de um funcionário, se é um bom funcionário, é uma perda econômica, gente, gigantesca, é uma perda humana gigantesca. E isso tem impactos, sim, impactos econômicos, sim, sobre os negócios, sobre a articulação, tem impactos psicológicos, né, sobre a sociedade de um modo geral. Então, isso foi uma questão bastante impactante na minha cidade, por exemplo, essa mudança de postura. Não sei se durou, porque eu frequento pouco a minha cidade, não sei se durou. Mas eu lembro que eu era adolescente, eu comecei a entender a importância de se usar capacete lá na adolescência. Então você tem essa questão. E aí, gente, essas causas, como eu falo pra vocês, né? Quais são as possíveis causas? Vou voltar aqui que eu misturei um pouquinho o assunto. As possíveis causas desse impacto de previsão de acidentes, primeiro, é o alto número de acidentes no Brasil. Decorrente o quê? Da antiga falta de consciência, ainda hoje, da atual falta de consciência de muitos motoristas. Segundo, você tem o quê? A má conservação das estradas. Sim, olha, eu coloquei isso no meu material e eu chamei atenção. Por quê? Se você tem uma estrada mal conservada para o motorista que está em condições de dirigir, o impacto é um. Se você tem uma estrada mal conservada para um motorista que é imprudente e comete o crime de dirigir alcoolizado, o impacto é outro. Então, assim, a condição viária, a má condição viária é uma possível causa, certo, da previsão, ou seja, desses impactos. Você tem também, né, as questões ligadas, por exemplo, o aumento, né, dessa questão da causa, a falta de uma política, né, para determinados tipos de população de condutores. Gente, a gente teve um aumento na década de 90, agora voltou isso, e vocês vão ver aqui no item 3, esse assunto sendo bastante importante, a gente teve um aumento da população que usa veículo, né, próprio, moto e carro para trabalhar. Isso tem impacto, sim. Faltam políticas públicas para esta população. Então, você tem um aumento, por exemplo, de motociclistas, né? Você tem, olha só, uma das possíveis causas de você pensar isso é o aumento de acidentes com motociclistas, não é? Então, eles são as maiores vítimas do trânsito. Eles são ciclistas, motociclistas e pedestres, né? Que vão ser vítimas de crimes ligados ao alcoolismo e direção. Então, uma das causas é a ausência de uma política pública dedicada a esse público. Eu contei a história de Ubá porque ali houve uma política pública dedicada a este público.
Bom, item 2, o impacto da lei seca no que se refere aos ATTs, ou seja, acidentes de trânsito. Eu até falei para vocês, houve redução. Veja que aqui você poderia... Júnior, vai ficar repetitivo o item 2 em relação ao item 1. Se eu trabalhei a questão do motorista, meus alunos já sabem, eu já falei isso aqui no canal. Se você não conhece o canal, eu te aconselho, se inscreva, curta o canal, porque a gente não é inimigo de ninguém. As pessoas dão um joinha para baixo pra gente, porque fica chateado com alguma coisa. Quando é concorrente, eu não ligo. Mas ninguém aqui é teu inimigo, nem a banca é seu inimigo. Se você enxergar com olhar da oportunidade, você consegue mais benefícios do que malefícios. Mas enfim, vamos lá. O impacto da lei seca no que se refere aos ATTs. Eu já expliquei. Você pode, o Sebrasp às vezes, ele traz temas que são altamente repetitivos. Quando você vai falar, você acaba repetindo um pouco a ideia que você falou. O último tema da PRF teve essa característica, não é? Papel da PRF, aí tá. Papel da sociedade, papel do indivíduo para reduzir acidentes de trânsito. Sociedade e indivíduo vão acabar exercendo papéis muito parecidos. Então, essa é a questão. O que você faz, às vezes, é mudar o vocabulário, né? Mudar a ordem, colocar um elemento de exemplo diferente, tá certo? Usar a palavra que indica a necessidade daquela repetição. Aí você fala, ó, a lei seca também teve impactos em relação à redução de mortes, tá certo? No trânsito. Se você estiver tratando os motoristas ainda, tá? Ela teve uma redução... Aí eu trataria o item 2 na lei seca de um modo geral. Motoristas, governo, sociedade. Então, por exemplo, aqui eu poderia tratar dos 3 elementos, porque aqui a banca foi mais específica. No item 1 ela elaborou muito mal o item 1, mas vamos lá. Então, o item 2 ela foi bem mais específica. Ela falou sobre a questão desse impacto na lei seca que se refere a acidentes de trânsito, e volta aos possíveis causas desse impacto. Ora, especificamente falando da lei seca, aqui você faria no item 2 uma redação um pouco mais enxuta, mas basicamente replicando muito do que você falou no item 1, tá? Tanto você pode olhar o padrão de resposta assim que a banca soltar, se ela soltar o padrão de resposta conforme nós estamos falando aqui, você vai ver muita repetição mesmo. Então, que impacto nós temos aqui? A gente tem, por exemplo, a redução de acidentes, a gente tem reduções de custos, né? Custos previdenciários, custos com saúde pública, você tem a redução da imprudência, tem aumento de multas, aumento, né? A Polícia Rodoviária estima que em 10 anos de lei seca houve autuação aí de mais de quase 2 milhões de multas emitidas, tá certo? Em relação... quase 2 milhões de autuações feitas, melhor dizendo, em relação, ou seja, depois do período da lei seca. Porque aumentaram as operações de fiscalização também. E as possíveis causas desse impacto, ou seja, dessa melhoria, primeiro, é a própria inovação legislativa em si, né? Ela é uma das causas desse impacto, ela traz uma rigidez maior, né? Você pode falar também do aumento das operações de fiscalização, tá certo? Do aumento da consciência geral sobre os acidentes no trânsito. Então, essas causas, elas geram esse impacto todo que a lei trouxe, tá bom? E as ações de redução, Júnior, dos acidentes de trânsito? Então, vamos lá, né, aí relacionados aos acidentes dos acidentes de transporte terrestre, né? Presa essa palavra aqui. Ações para você reduzir. Primeiro, uma ação legislativa, conforme houve no Brasil, né? Nós tivemos aqui a 14.071, trazendo realmente a reclusão do motorista infrator, né? Evitando que ele tenha penas abrandadas. Então, você teve essa inovação legislativa, que é reconhecer a gravidade do problema. Outra, voltar com as campanhas de conscientização da população, envolvimento da sociedade civil, a percepção, envolvimento intersetorial, ou seja, governos e empresas com a percepção dos danos causados, envolver empresas de transporte, gente, como o Uber, por exemplo, né? Esses serviços de entrega, que precisam ter consciência de que precisam criar campanhas internas de prevenção de acidentes. Então você tem toda essa questão. Você tem o que também? Ações para redução, a contratação de mais agentes fiscais, né? A capacitação desses agentes fiscais, né? Dentro desse novo aspecto da legislação, tá certo? Então é isso, tá, gente? Eu espero ter ajudado agora bastante. Depois eu venho aqui, comento assim que eles liberarem o padrão de resposta, o que pode ser acrescentado e tal, mas já vão preparando para vocês
impugnarem esse padrão. Vocês não precisam contratar curso nenhum para vocês impugnarem o padrão, não, tá? É muito simples essa impugnação. Você pode pedir para acrescentar itens, por exemplo, ao item 1, conteúdos ao item 1. Você pode pedir para reduzir conteúdos. Então, isso é muito simples, tá certo? Espero que vocês atuem bastante aí a favor de vocês, tá bom? Beijo grande e até a próxima.